Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui, Remi, para compartilhar? Uma palavra de esperança para você, Com certeza! Por que, Remi? porque Deus tem nos dado esse privilégio. E até aqui, Sandra, o que Deus tem feito conosco? Tem nos ajudado muito. Até aqui nos ajudou o Senhor. E que esse nosso Deus cuide também de você, porque o nosso Deus, quando eu digo nosso, ele é seu também. Sem É o dúvida. Deus do universo. Ele cuida de nós e sempre cuidará. Sempre. Só tem um detalhe que às vezes o ser humano falha. Qual é? Vou te fazer uma pergunta, Sandra. Hum. Você já marcou um compromisso e a pessoa fez você esperar? Olha, Remi, boa pergunta, gostei. Olha, não só já esperei a pessoa, como eu também já fiz várias pessoas também me esperarem, é ruim. E também já pedi mensagens, por exemplo, mandar mensagens e demorarem a responder. É muito ruim. É ruim, né? Eu sei que é ruim. Eu sei. Eu sei o que é isso. Ah, Sabe? E nós precisamos aprender a esperar. verdade. Porque o Senhor cuida de nós. Sim, E só que você vê uma coisa puxou outra, né? Nós estamos falando de Deus cuidar de nós, até aqui nos ajudou o Senhor, Ele sempre vai cuidar de nós, né, sempre. Remi? Mas esperar, a gente sabe que esperar é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão gratificante, porque você está esperando algo e vai acontecer. Mas e se não acontecer? Você sabe, aí entra a palavra de Deus, né? Que sempre vem com a gente. Muito E eu bem. fico impressionado e quando leio sempre esse Salmo 37, verso 3, Hum. que ele fala assim: espera no Senhor, confia nele, espera, porque ele concederá o desejo do teu coração. Então, Olha o segredo. essa palavra ela já vem há muito tempo me acompanhando e acompanhando a nossa vida, porque não é fácil. Às vezes nós queremos uma coisa e tem que ser para ontem. Ah, Se não for para ontem, não serve. Ontem, maneira de falar, né? Tem que sim. ser para hora, tem que ser na hora. O ser humano é O assim. ser humano em geral é assim. Não gosta de esperar. E não vem falar você que eu tenho paciência. Não, não tem. Nós queremos sempre para a hora. Você pede uma pizza e se a pessoa falar assim, vai demorar 50 minutos, você vai falar assim, eu quero para agora, eu tô com fome. Eu tô com pressa. Eu tô com pressa, eu tenho que sair. Não é assim, Sandra? Verdade. Nós somos assim, o ser humano é assim. Remy. Mas nessa meditação, Deus tocou no nosso coração para falar de uma história muito linda. Sim. É o maior milagre que existe na palavra de Deus. Existem vários milagres. De Gênesis a Apocalipse você vai ver milagres de Deus. Com certeza. Tá? Uhum. Mas esse texto, eu não vou ler todo. Eu vou resumir. Mas é um maior milagre que Jesus operou nessa terra. Uma família, 2 irmãs e um irmão. Lázaro, Marta e Maria. Jesus ele tinha um costume, Sandra, visitar essa família. Ele amava essa família. Ele amava essa família. Ele tinha o hábito de sempre estar na casa dessa família. E eles se sentiam tão próximos, eles eram tão amigos, que Lázaro ficou doente. E o que aconteceu quando Lázaro fica doente? Marta e Maria já mandam logo um mensageiro atrás de Jesus. E o mensageiro chega para Jesus e fala assim, mestre, aquele a quem tu amas está doente, está sofrendo. Amigo dele. Amigo? Amigo, né? Você já recebeu uma notícia de seu amigo que está doente e você fala assim, eu vou amanhã, eu vou lá depois visitar ele? E tem um ditado que diz assim, não, eu vou visitar agora, porque depois que morrer não adianta mais. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu já ouvi também. Uhum. Mas Jesus ele pega essa mensagem e ele não fala nada. E o mensageiro volta para casa. E os discípulos de Jesus, sempre acompanhando Jesus, a palavra de Deus descreve que ele
permanece naquele lugar por mais 2 dias. E depois de 2 dias ele fala para os discípulos assim: vamos lá em Betânia, porque o nosso amigo, olha que coisa interessante, porque o nosso amigo Lázaro dormiu, está dormindo. E os discípulos, sem entender, falam assim: mestre, mas se ele dormiu, é porque ele já está bem. E outra coisa, há poucos dias atrás eles queriam te apedrejar lá. E aí Jesus então olha sério para eles e fala assim: Lázaro morreu, mas essa morte é para a honra e glória de Deus. Olha que coisa interessante. Posso falar uma coisa para você? Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida de tragédia e nós demoramos para entender. Verdade. Sim, Nós não aceitamos. é verdade. Sim. E muitas coisas que acontecem na nossa vida é para a honra e glória de Deus. Tem muitas coisas que você não vai saber aqui. Mas quando Jesus voltar, ele vai te revelar o porquê das coisas que você passou neste mundo. Mas a história diz que Jesus, depois de 2 dias, foi para lá. Demorou 4 dias para Jesus chegar. Aliás, mais 2 dias. 4 dias já fazia que Lázaro estava morto. 2 dias ele ficou, 2 dias de viagem. Não era de carro, não era de cavalo. Era a pé, A pé. no deserto. Mas Jesus foi. E é interessante que a história diz, a palavra de Deus diz, que quando Jesus se aproxima daquela aldeia de Betânia, a irmã de Lázaro, chamada Marta, ela vai ao encontro de Jesus. E eu quero ler esse verso para você. Evangelho de João, capítulo 11, verso 21. Diz assim: então Marta disse a Jesus, quando ela se encontra com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela fala com convicção. Eu fico arrepiado. Imagina este momento. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se você ler o texto, tinha muitas pessoas ali. Muitas pessoas que vieram de Jerusalém. Ficava em Betânia, Jerusalém, era mais ou menos em torno de 3 quilômetros de distância. Então, veio muitas pessoas de Jerusalém até Betânia para consolar Marta e Maria, as irmãs. E aí, Jesus fala assim: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Marta fala para ele: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Mas ela não entendeu o que Jesus estava falando para ela. Aquele que crê em mim, ainda que morra, este viverá. Marta sai de fininho, vai para Maria e fala bem de fininho para Maria assim: Maria, o mestre está aqui. E ela sai correndo, diz a palavra de Deus. E alguns vão atrás dela achando que ela vai para o túmulo chorar. Mas ela toma a direção contrária e ela vai até o mestre, o autor da vida. E agora, olha só, acompanha comigo a frase que Maria fala no verso 32, de João capítulo 11, verso 32. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma frase de quem? Marta. Da Marta, a mesma coisa. Ou seja, as duas tinham uma convicção que Jesus podia curar. Verdade. E Que o Jesus milagre podia acontecer. E Jesus pode. Aí eu te pergunto, Sandra, o Jesus que essas irmãs foram atrás mudou? De maneira nenhuma. É o mesmo hoje? É o mesmo hoje, ele é eterno. Então ele pode fazer milagre hoje? Com certeza, com certeza. O mesmo Jesus que atendeu Marta e Maria é o mesmo Jesus que quer entrar na tua vida, que quer entrar na tua casa. Sim. É o mesmo Jesus que ouve você. Remy, mais um parênteses. Vamos lá. Elas falaram isso para Jesus, mas com tristeza, porque a espera. A espera.
E outra coisa, elas não estavam entendendo Exatamente. o que a palavra de Deus, o que Jesus estava falando. Porque Jesus já tinha alertado Marta. Jesus já tinha alertado, tanto é que Marta chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Sim, então. Marta, você esqueceu do que eu Você- falei? Em outras palavras, foi isso. Então muitas vezes a gente esquece, né, Remy? E é uma coisa que nós temos que gravar. Uhum. Que Jesus pode todas as coisas. Sim, E aí vem a espera, que é angustiante, né? exatamente. E se passa 4 dias. E aí eu vou falar para você uma coisa. Você já foi no velório de uma pessoa que morreu há 10 dias e acharam o corpo com 10 dias? Você não consegue ficar perto. O cheiro é horrível. Você já foi no velório de uma pessoa que morreu com uma doença chamada cirrose? O médico dá 12 horas para essa pessoa ser enterrada, sabe por quê? Porque o cheiro é horrível. Eu, infelizmente, já tive que ir em alguns velórios assim. E é terrível. E agora, Jesus chega depois de 4 dias e ele vê aquelas pessoas ali. E aí tem um detalhe que eu quero falar para você. Que fala assim, Jesus chorou. E as pessoas falam assim, Jesus chorou porque o amigo dele morreu. Não, ele era o autor da vida. Jesus chorou porque ele viu a tristeza de Marta e Maria. Também não. Porque ele podia ressuscitar Lázaro. Então por que Jesus chorou? Porque ali tinha centenas de pessoas. E algumas delas falavam assim, ele curou cegos, paralíticos. Será que ele não poderia fazer algo para que esse homem não teria morrido? Tanto que é amigo, né? Tanto que é amigo? Ou seja, Jesus chorou não por causa do sofrimento das irmãs, mas ele chorou pela incredulidade daquele povo. Sim. Porque aquele povo viu os milagres que Jesus operou e estava duvidando. E sabe o que acontece comigo e com você muitas vezes? Muitas vezes nós somos incrédulos. Nós pedimos algo para Deus e falamos assim, será que o Senhor vai nos atender? Será que eu pedi certo? Duvidamos. Duvidamos. E quando você pede do coração, que vem do coração, saiba que Deus vai responder a sua oração. Às vezes pode demorar um pouquinho. Pode demorar 10 dias, 10 meses, 10 anos, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus vai responder no momento e na hora certa. O ser humano precisa aprender a esperar. E Jesus fala para Marta e Maria assim, aonde colocaram o teu irmão? Senhor, venha e veja. E ali havia uma gruta e uma pedra que tampava aquela gruta. E aí Jesus olhou para aquela gruta e falou assim, aí que está o seu irmão? Mestre, ele está aí. E aí Jesus fala uma palavra, tire a pedra. E a irmã fala assim, mas Senhor, mestre, fazem 4 dias, ele já está cheirando mal. Em 24 horas o ser humano já cheira mal. Agora tem outro detalhe. Uhum. Por que Jesus esperou 4 dias? Verdade. Porque teve um homem na Bíblia que ele foi atrás de Jesus porque a filha dele estava doente. Sim. E a filha dele morreu naquele mesmo instante que chegou a notícia para Jesus. E Jesus foi lá e ressuscitou a filha dela. Filha dele. Dele, Uhum. que era Jairo. Uhum. Logo nós vamos falar dele. Tem um outro caso de uma viúva numa cidade de Naim, que Jesus vai ao encontro deles e ressuscita esse jovem e devolve ele para a mãe. E aí, por que Jesus então demorou esses 4 dias? Tem uma resposta para tudo isso. Naquela época, os judeus tinham um lema com eles. Uma crença. Uma tradição. Uma tradição. Uhum. Que as pessoas só morriam após 4 dias. Nossa. Era uma tradição deles. E não tinha como tirar isso da mente deles. E eles estavam tudo ali ao redor. E aí eles estavam ao né? redor. Então Jesus precisava deixar acontecer para mostrar que ele era o Filho de Deus. Que ele era o autor da vida. Estão entendendo? Sim. E aí Jesus chega e fala assim, tira a pedra. E aí eu quero chamar a tua atenção de novo. Jesus poderia dar uma ordem para os anjos, não podia? Sim. Ele tinha poder para isso. Com Filho certeza, de Deus. Com certeza. Mas ele não fez isso. Sabe por que ele não fez?
Sabe por que ele mandou as pessoas fazer? Porque aquilo que você pode fazer, ele não vai fazer no seu lugar. Não faz. Aquilo que você pode fazer, ele não vai fazer no teu lugar. Entendeu? Quem tem que tomar uma decisão ao lado de Jesus é você. Quem precisa escolher o caminho correto é você. Deus te dá livre arbítrio. São 2 caminhos. Um estreito, que vai te levar para a vida. O outro largo, que vai te levar para a morte. Não existe meio termo. Existem 2 caminhos. Um que te leva para a salvação, outro que te leva para a perdição. Agora quem tem que escolher é você. Por isso Jesus falou assim, tira a pedra. Por quê? Porque vocês colocaram, então vocês podem fazer. Então, tem coisas que você pode fazer, que Deus não vai fazer no teu lugar. E quando é tirado a pedra, acontece o maior milagre neste mundo. Jesus pede ao Pai e chama Lázaro pelo nome. Sai para fora, Lázaro. Uau. E aquele homem sai, Que lindo. todo enfaixado. E Jesus fala assim, deixa ele. Eles estavam... Nossa. Você já imaginou a cena? Volta 2000 anos atrás. Viaja comigo nessa história. Viaja comigo agora para o futuro. Jesus vai voltar. E a palavra de Deus diz assim, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Vamos viajar para o futuro. Você tem saudade de alguém? Você perdeu alguém? Sabe o que Jesus vai falar? Maria, levanta. Antônio, levanta. Seu sono acabou. E para eles é como se fosse uma noite. Não importa como eles morreram. Se foi de doença, se foi de acidente. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que eles vão ressuscitar com um corpo perfeito. Sem pecado. Sem nenhuma cicatriz. Você tem cicatriz no corpo? Eu tenho algumas, viu? Eu tenho uma aqui no meu joelho que eu vou falar uma coisa para você. Eu adquiri ela com, acho que com 10 anos. Já faz 40 anos. E tá a marca. E tá a marca. E vai Mas sumir. ela vai sumir quando Jesus voltar. Vai. Sabe a única cicatriz que nunca vai sumir? Os pregos nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus. Sabe para quê? Para você lembrar que um dia você foi comprado pelo sangue de Cristo. Entenderam? Aquilo que Deus não, aquilo que você não pode, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer no teu lugar. Então você precisa se decidir. Medite. Guarde essas palavras no teu coração. Um dia, tudo isso vai passar. E você vai ter paz. Você vai ter alegria. Se você estiver do lado certo. Verdade. 2 caminhos. Salvos e perdidos. Você escolhe. Quem você escolhe, Sandra? Eu escolho Jesus. A vida eterna. Porque quando ele diz Lázaro, sai para fora, Jesus ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. E a vida. Então, a vida chega onde está a morte. E quando a vida, que é Jesus, encontra com a morte, que é Lázaro, a morte... Morre. A morte morre. Que coisa interessante. Porque Jesus é vida. A vida, quando Eu se quero encontra a com a vida. morte, a morte morre, irmãos. Exatamente. Amigos. Exatamente. Entenderam? Que Deus te abençoe. Com certeza. Que o Senhor te proteja nessa semana que está iniciando. Sim. Que a tua família seja abençoada. Com certeza. Que as lutas que vão vir, você possa colocar na mão de Deus e esperar, porque Ele vai cuidar de você. Espere. Aprenda. Confie. Creia. E Ele cuidará de você. Ele vai cuidar de nós todos. Um beijo e até a próxima. Até a próxima.